Fala, Ecolovers! Hoje eu tô aqui para falar sobre um assunto muito importante, que é o saneamento básico. Quero trazer esse assunto de forma bem acessível para vocês entenderem melhor. Se você está chegando aqui pela primeira vez e ainda não conhece o nosso conteúdo incrível, cheio de dicas socioambientais, dá uma pausa, se inscreve aqui, ativa o sininho, deixa seu joinha, deixa o seu comentário e compartilha com todo mundo esse vídeo. Saneamento básico, para mim, é sinônimo de qualidade de vida, de proteção do meio ambiente, de erradicação da pobreza, de redução das desigualdades sociais e é um serviço básico para nossa existência aqui nesse planeta, para que a gente possa ter uma qualidade de vida, para que a gente tenha dignidade como seres humanos. Mas isso é um conceito um pouco genérico que eu trouxe, né? Mais da minha visão sobre o que é o saneamento básico. Bom, resumindo, saneamento básico são medidas que visam a proteção do meio ambiente e a qualidade de vida da população. Esses serviços, como a gente às vezes pensa em saneamento básico com água e esgoto, mas ele não é resumido a só isso. O saneamento básico está dividido em 4 serviços: água, esgoto, drenagem urbana das águas pluviais e resíduos sólidos. E não sou eu que estou falando isso não, hein? Tem o Marco Legal do Saneamento Básico, que é até uma lei recente, atualizada da última, que é a lei número 14.026 de 2020. E ela vem tratar justamente o que é cada um desses serviços que eu falei. Eu vou pegar aqui para vocês terem consciência da magnitude desses serviços. E a gente não pode resumir só em ter água na bica, ter esgoto tratado, enfim, ter a coleta do nosso resíduo e que as nossas ruas não fiquem empoçadas com a chuva. Vai um pouco mais, é um pouco mais complexo, mas que eu vou trazer aqui de forma que vocês entendam bem brevemente, assim, pra, enfim, vocês também poderem ter uma visão um pouco mais macro sobre o saneamento básico. Bora destrinchar então um pouquinho mais sobre esses serviços para a gente poder exigir que eles sejam prestados com qualidade. Em relação ao abastecimento de água, ele envolve tanto a parte de captação dessa água, quanto o tratamento, quanto a distribuição, a manutenção dessa distribuição para que tenha redução nas perdas, que essa água também, quando chegue nas nossas casas, ela tenha qualidade e também uma quantidade, que não tem aquela intermitência, ora tem água, ora não tem água. Então, para esse serviço ser considerado com qualidade, ele precisa englobar todas essas características para a gente dar um check, ó. Aqui onde eu moro, o abastecimento de água tá joinha, essa parte do saneamento básico tá sendo cumprida. E o outro serviço é o de esgotamento sanitário. Ai, pra que a gente vai falar agora de cocô, Raíssa? Ai, eu não quero saber, eu não sei nem pra onde vai meu esgoto, eu não sei nem o que é esgoto. A gente precisa saber justamente para poder entender que não é algo que a gente tem que ter aversão, mas sim andar do nosso lado para não estar aí poluindo o meio ambiente e nem trazendo malefícios à nossa saúde, né? Esse serviço, ele precisa ter toda a infraestrutura necessária para fazer a coleta desse esgoto que sai da nossa casa, o transporte até um local para ele ser tratado e depois de tratado ser disposto de forma ambientalmente correta. Não é só a gente achar que tem que se livrar quando dá descarga, ele tem que ter toda essa infraestrutura desse serviço para ele poder ser um serviço eficiente e de qualidade, né? Já o serviço dos resíduos sólidos, essa parte engloba tanto a varrição das ruas, todo esse cuidado que tem que ter com a limpeza das regiões públicas, mas também de fazer a coleta, o transporte e o tratamento desses resíduos. A coleta é quando passam na nossa casa com a periodicidade, o transporte é quando levam para o local correto para ele ser disposto e o tratamento é que não pode ser um lixão, precisa ser um aterro sanitário ou uma outra forma de dispor corretamente, ambientalmente falando, né? Também fiquem ligadinhos, porque para esse serviço tá joinha, precisa englobar isso tudo também. E por fim, a drenagem urbana, que às vezes é esquecida nas áreas do saneamento, mas ele é muito importante. Esse serviço, ele precisa ter todo esse sistema de captação da água de chuva. Tudo que a gente vê, esses bueiros, boca de lobo na rua, isso faz fruto da drenagem urbana. Da drenagem dessa chuva que a gente precisa escoar para ela ser levada depois para um rio e desse rio ser chegado, né, até o mar, os oceanos. E dentro dessa etapa, desse serviço, precisa ter a manutenção desses bueiros, porque às vezes tem folha que vai entupir, vai ter resíduo, porque infelizmente a gente vive numa sociedade que taca lixo no chão, erradamente. Então, se a gente não tiver essa manutenção, vai ter alagamento. Se a gente não tiver também
obras de infraestrutura para reduzir regiões que têm alagamento, também vai ser essa doideira que às vezes a gente vê. Então, essa área é muito importante da drenagem. A gente tem que ficar atento também para esse serviço ser prestado com qualidade, para que a gente não tenha problemas de inundações nas grandes cidades e nem nas regiões rurais também. Conseguir explicar o que é cada serviço de saneamento, esses 4 eixos, e quais são, vamos lembrar? Abastecimento de água, tratamento de esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem urbana. Deram um check aí? Beleza? Agora vamos falar sobre o panorama do saneamento básico aqui no nosso Brasil, porque nada vale a gente saber o que é e não saber como está a situação aqui do nosso país. Eu peguei os dados do SNIS, que é o Sistema Nacional de Informação do Saneamento Básico. O link eu vou deixar aqui embaixo. Tem uns infográficos bem legais, é uma informação bem acessível, só que muitas vezes a gente não tem essa vontade de saber como está. Então a Raíssa aqui vai te apresentar esses dados porque a gente precisa saber. Mesmo que a gente não queira, a gente precisa saber porque é muito importante. Os dados são referentes aos serviços de 2019. Em relação ao abastecimento de água, a gente tem 83% da população atendida, ou seja, cerca de 17% da população brasileira não tem o serviço de abastecimento de água. 17% das pessoas não têm água em casa. Isso é um número que a gente precisa ficar atento, bate aqui um alertinha, né? Em relação à cobertura de esgoto, 54,1% da população é atendida e 45,9% não tem atendimento. Se a gente botasse numa balança, praticamente metade dos brasileiros não tem o seu esgoto sendo tirado da sua casa para ser tratado depois. Um número também pra gente ficar esperto. Em relação à coleta e tratamento dos resíduos sólidos, a gente tem 92% da população atendida e 7,9% sem atendimento. Esse número aqui fala que tem a coleta, não tá mostrando como é a forma do tratamento, tá? Se vai ser disposto no lixão ou no aterro sanitário. Mas aqui vale também a gente saber mais ou menos como está esse panorama. Em relação à drenagem urbana, a gente tem um número de 54,3% dos municípios tendo um sistema exclusivo de drenagem urbana e separa essas águas pluviais, e temos 22,5% que possuem um sistema misto, ou seja, mistura a água de chuva com o esgoto. Então também não é o melhor dos mundos para depois a gente fazer um tratamento. Não vamos entrar a fundo nesse processo de separador absoluto, de sistema misto, mas depois, se vocês quiserem, deixem nos comentários que a gente fala mais, porque é uma área que eu gosto bastante. Com esses dados, a gente já sente como está a situação do saneamento do nosso país. O que mais me chama a atenção é a parte do esgotamento. Como 50% da população não tem esse serviço sendo prestado. Além disso, tem também a questão da água. Cerca de 16% de pessoas no nosso paísão não tem água nas suas casas sendo distribuída. Quando a gente vê esses dois cenários mais críticos, o que a gente pensa logo de cara? Quais são os efeitos de não termos um saneamento básico de qualidade? O que vocês acham? Comentem aqui já pra gente ir construindo esse diálogo aqui interessante. É claro que a gente vai ter impactos tanto na saúde da população, impactos no meio ambiente, impactos na economia, impactos no turismo, porque isso tudo vai estar relacionado. Então, quando a gente fala de saneamento, a gente não está falando só da água, do esgoto, da drenagem e dos resíduos sólidos. A gente está falando dessa visão holística que a gente precisa ter, por isso que eu queria trazer esse vídeo para vocês. E para não se alongar muito, porque esse vídeo já tá ficando enorme, perdão, eu quero deixar aqui um caminho das pedras se você quer descobrir mais sobre esses dados. Onde pesquisar sobre o saneamento básico onde eu moro, Raíssa? Onde pesquisar os dados de esgoto, de água, de resíduos? Vamos lá, eu vou deixar alguns sites, alguns links aqui. Mas esse que eu falei do SNIS, do Sistema Nacional de Informação do Saneamento Básico. Temos também dados do Trata Brasil, temos dados do Atlas Esgotos da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, temos também o Atlas de Águas, temos a Conjuntura de Recursos Hídricos, então assim, a gente também tem um panorama dos resíduos sólidos feito pela Abrelp. São vários os caminhos para a gente pesquisar, basta a gente querer. Eu vou deixar todos esses links aqui para vocês depois se aventurarem. E chegou uma pergunta que não quer calar. Raíssa, de quem é a responsabilidade por me ofertar esse saneamento básico com qualidade? A responsabilidade da oferta desses serviços é do município, é da prefeitura da onde você mora. Muitas vezes isso não é muito bem colocado
às claras para a população fica sem saber em quem cobrar, acaba deixando para lá, não faz a sua parte também, e por isso a gente vê a situação que a gente está no nosso país. Mas saibam que são os prefeitos. São pautas que precisam ser faladas em cada eleição, mas se o cara já tá lá eleito, como é o caso hoje do nosso país, a gente já teve as eleições municipais recentemente, a gente precisa cobrar. O que você tá fazendo sobre o saneamento básico? Quais são suas propostas? Porque aqui onde eu moro não tem a coleta dos resíduos sólidos com a rotina que deveria. E para chegar ao fim, como a gente viu, o panorama do nosso país não é um dos mais bonitos. A gente ainda tem muitos passos até chegar à universalização desses serviços do saneamento básico. Só que temos esperança. Enquanto o governo não consegue ser tão proativo nessas iniciativas, nós temos instituições, órgãos, ONGs que estão fazendo a diferença e que estão lutando pela universalização do saneamento básico. Eu vou trazer alguns aqui porque me enche de orgulho, de amor saber que tem pessoas lutando pelo saneamento básico no nosso Brasil. A primeira é a ABS, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental. Temos também o programa JPS, Jovens Profissionais de Saneamento, que são uma área um pouco mais técnica, mas que estão levantando essa problematização, toda essa temática, fazendo estudos, trazendo soluções para esse setor. Temos também o ONDAS, que é o Observatório dos Direitos à Água e Saneamento. Temos o projeto CISAR, que é o Sistema Integrado de Saneamento Rural, que é incrível, assim, nossa, eu podia ficar fazendo um vídeo só para falar dessas instituições, porque sou apaixonada por todas. Temos também onde olhar no portal de saneamento básico, que traz informações, é uma forma mais de matéria para você ficar ligado o que está acontecendo. O Instituto Água e Saneamento, o IAS, que também faz levantamentos, estudos, projetos, manuais para a população se informar. Tem muitos outros, eu não vou aqui ficar falando, mas é importante a gente saber que a gente tem esse apoio de instituições para fomentar o saneamento aqui no nosso país e que a gente tem a responsabilidade também dos governos de prestarem esse serviço. Mas não é só responsabilidade deles. Esse panorama que a gente vive também tem culpa da gente. Algumas das realidades que a gente enfrenta poderiam ser diferentes se a gente tivesse noção dos nossos deveres. Eu aqui falei de vários direitos que a gente tem, mas no próximo vídeo eu vou trazer informações de como a gente pode fazer diferença para melhorar o saneamento básico aonde a gente mora e ajudar aquelas pessoas também que não têm saneamento básico. Cheguei ao fim desse vídeo, que ficou super grande, mas eu espero que vocês tenham gostado, que seja um vídeo que elucide bastante esse assunto, que é muito importante, e que a gente possa conversar mais em breve sobre isso. Beijos e seja sustentável!